Queridos irmãos, eu queria que você pudesse abrir o livro Profeta Malaquias. Estamos encerrando hoje toda a nossa caminhada no livro do profeta Malaquias. Capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6. Mesmos assentados, mas com reverência. Nossa temática central foi arrependei-vos. E nós trabalhamos vários momentos dentro desta temática. E hoje, do versículo 4 até o versículo 6, nós vamos trabalhar a temática arrependei-vos e voltem-se a uma vida de retidão. Versículo 4 ao versículo 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos pedir que o Senhor nos fale mais uma vez nessa noite. Senhor, nós estamos diante de Ti. Ouvimos praticamente, Senhor, durante 2 meses, essa temática arrependei-vos. Que a Tua palavra tenha arrancado do nosso coração tudo aquilo que nos faz pecar contra Ti, pecar contra nós e contra o próximo. Que a Tua palavra, Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito, tenha nos levado a viver uma vida de santidade e uma vida de fidelidade e obediência ao Senhor. E que nessa noite, mais uma vez, mediante a Tua palavra viva e verdadeira, nesta temática, assim concluindo esse momento, mediante o livro do profeta Malaquias, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava preparando, lembrando deste sermão, estudando, eu pensei em algo como início do sermão. E aí me veio na mente algo que quem já leu este livro vai compreender muito bem, a título de introdução, o que é chamar o pecador ao arrependimento e a viver uma vida de retidão. Há um livro que tem por título O Peregrino. No capítulo 7, o Peregrino fala sobre o cristão em todo o seu livro, mas no capítulo 7 ele vai tratar de algo que é muito concernente ao que nós vimos e ouvimos mediante o livro do profeta Malaquias. Eu queria que você pudesse acompanhar a leitura ali. O cristão se encontra com um personagem chamado formalista e hipocrisia. E o cristão pergunta: de onde vindes, senhores, e para onde ides? Formalista e hipocrisia responde: somos naturais da terra da vanglória e vamos em busca de louvores ao monte Sião. O cristão responde: mas como não entrastes pela porta que está no princípio da estrada? Ignorais o que está escrito? Então o cristão cita o Evangelho de João, dizendo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, o seu outro personagem, formalista e hipocrisia, responde a cristão e diz: o povo do nosso país considera, e com razão, que é preciso fazer um grande rodeio para chegar à porta, e sabe que é mais fácil saltar o muro. É verdade que, procedendo deste modo, transgridem a vontade revelada do Senhor, mas estão nesse costume há mais de 1000 anos, e bem sabeis que o costume faz a lei. Olha o que ele continua dizendo: não pode haver dúvida de que se esta questão fosse levada perante um tribunal, um juiz imparcial seria a nosso favor. Demais, do que se trata é de entrar no caminho,
Por onde se entra, é o de menos. Vós entraste pela porta, nós saltamos o muro. Mas o certo é que todos estamos no caminho e não compreendemos que haja vantagem do vosso lado. O cristão então responde a hipócrita e ao formalista. E cristão diz a ele: não posso concordar convosco. Eu sigo a regra estabelecida pelo meu amo, no caso, por Deus, e vos deixais guiar pelo impulso dos vossos caprichos, sendo considerados com toda a razão pelo Senhor do caminho, como uns salteadores. Estou certíssimo de que no fim da vossa viagem não sereis tido na conta de homens de fé e de verdade. Entraste sem anuência do Senhor, saireis sem a sua misericórdia. Talvez você diga: pastor, o que o senhor quer falar sobre isso? O cristão está no embate com formalista e hipocrisia. E parece que o que está lá no livro do Peregrino e o que eu tenho tanto falado, baseado no profeta Malaquias, se encaixam. Malaquias tem chamado os sacerdotes ao arrependimento. Malaquias tem dito a eles: vocês estão burlando a lei. Aplicando Peregrino com Malaquias, é como se Malaquias estivesse dizendo: o caminho é pela porta, e os sacerdotes estivessem dizendo: não importa o caminho, não importa se é a porta, não importa se saltar o muro, o importante é estar no caminho. E o profeta Malaquias diz: não, eu vos chamo ao arrependimento, porque se vocês continuarem assim, o Senhor virá e julgará vocês. E nós estamos diante do último julgamento do Senhor. Versículo 4 ao versículo 6, é chegado o último momento, e o profeta Malaquias traz o chamado do Senhor para o povo se reconciliar, para o povo se voltar a uma vida de retidão. E o profeta apresenta como essa vida de retidão ela se dá. E em primeiro lugar, irmãos, a vida de retidão se dá voltando-se à palavra do Senhor. Versículo 4, nós vemos isso, compreendemos muito bem. O profeta Malaquias começa o texto dizendo: lembrai-vos. Quando ele diz e usa essa expressão, ele está chamando a atenção dos seus ouvintes, ele está chamando a atenção dos sacerdotes, ele está chamando a atenção do povo para lembrar o que Deus já tinha realizado, para lembrar o que Deus já tinha feito no passado e, principalmente, lembrar da lei do Senhor, lembrar dos estatutos do Senhor, lembrar de observar os mandamentos do Senhor. Talvez na sua versão esteja estatutos, leis, juízos. Precisamos lembrar, irmãos, que quando o Senhor está falando sobre estatuto, sobre juízos, sobre lei geral ou lei específica, Ele está trazendo de uma maneira toda a aplicação da lei. Então Ele está dizendo, por meio do profeta Malaquias, ao seu povo: lembrem de toda a minha lei, lembrem de todo o meu estatuto, lembrem de todo o meu mandamento, e que foi dado pelo meu servo Moisés. O texto ele faz questão de mencionar o local onde foi dado. Se você perceber, vai estar lá no Monte Horebe. E o Monte Horebe, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 1, é o monte de Deus. É o monte do Senhor. É o monte onde Deus trata com o seu povo. Em outras palavras, o que Malaquias está falando por meio deste pequeno versículo ao coração dos sacerdotes é: o grande rei, o rei todo-poderoso, o rei majestoso, ele entregou sua lei, e essa lei não pode ser desprezada, essa lei não pode ser desobedecida, essa lei não pode ser deixada de lado, porque aquele que desprezar, aquele que deixar de lado, aquele que não obedecer essa lei, ele não ficará impune, ele será julgado, ele será condenado. Aplicando as nossas vidas, ainda, irmãos, que nós possamos ter juízes imparciais. Lembra do personagem colocado pelo Peregrino? Hipocrisia. Os nossos juízes imparciais, eles vão nos ajudar.
Os nossos juízes, eles vão nos auxiliar, fiquemos tranquilos, ele não vai nos condenar porque nós pulamos o muro. Ainda que nós tenhamos em nossos dias juízes que possam ser falhos no seu julgamento, ainda que nós tenhamos juízes que possam passar a mão em homens que estão transgredindo a lei, ainda que nós tenhamos juízes que possam passar de lado todo esse problema, o profeta Malaquias está dizendo: ninguém ficará impune diante do juiz, do Rei dos Reis e do pleno e verdadeiro juiz. Não haverá, irmãos, falha no julgamento dele, e ninguém passará ileso. Por isso o profeta Malaquias está chamando o povo: lembrai-vos. Por isso o profeta Malaquias está dizendo: voltem aos estatutos. Por isso o profeta Malaquias está dizendo: voltem aos mandamentos, voltem à lei de Deus, para que eu e você, nós vivamos uma vida de retidão. É necessário atentar, obedecer e viver a vontade do Senhor. Em segundo lugar, o profeta Malaquias vai concluindo sua mensagem para com os sacerdotes, dizendo: olha, essa vida de retidão, ela se dá se preparando para o grande e terrível dia do Senhor. O versículo 5, ele é bem claro para tratar sobre esse dia. E aqui eu preciso abrir alguns pontos para tratar de algo profético e algo que vai acontecer. Antes disso, eu preciso lembrar que esse grande e terrível dia, conforme diz o profeta Joel no capítulo 2, versículo 31, é um dia que irá ocorrer, é um dia que acontecerá, e ele virá como juiz. Interessante, porque tanto Joel como Malaquias está dizendo: o Senhor trará o seu grande e terrível dia, e Elias será usado como precursor para tratar sobre este dia. Porém, irmãos, a vida de Elias aqui, ou na verdade, o nome aqui de Elias colocado, traz uma grande problemática, ou na verdade, uma grande discussão teológica sobre quem é Elias. Se nós passarmos para lembrar, Elias está muito para trás. Se nós lembrarmos a sua história, como Elias vai vir aqui? Como Elias estará presente? O profeta começa a dizer, no versículo 5, olhe comigo novamente: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia. E os rabinos judeus, eles perguntavam entre si: quem é esse Elias que o Senhor enviará? Os líderes judeus interrogavam-se entre si: será que é João Batista? Porque depois de Malaquias nós iniciamos o Novo Testamento, e aí iniciamos com a mensagem de Malaquias dizendo que o Senhor virá. Ele não é digno de amarrar os cadastros das suas sandálias. Ele prepara o caminho. E a mensagem de Elias e a mensagem de Malaquias, assim como a mensagem de João Batista, é muito semelhante. Qual é a mensagem? Arrependam-se. Lembrem-se que o Senhor levantou Elias para pregar para um povo que estava apostatando da fé. E o Senhor o levanta para trazer uma mensagem viva e verdadeira, dizendo: arrependam-se. Por isso os judeus, os líderes, ficavam: será que João Batista é o novo Elias? E nós podemos ver isso lá em João, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 21. Nós vemos os discípulos também perguntando, Pedro, Tiago e João, dizendo: Senhor, quem é esse Elias? É João Batista? Mateus capítulo 17, versículo 10, o Senhor trata muito bem, diz: não, Elias já veio, e vocês ainda não entenderam. Elias já esteve entre nós, e não é João Batista. Warren Wiersbe, um grande teólogo que eu cito muito, ele disse que o profeta Elias, ele é mencionado no Novo Testamento cerca de umas 30 vezes, e só 10 é nessa referência. João Batista é Elias? Elias é João Batista? Porém, quando nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21, nós vemos o próprio João Batista dizendo: eu não sou Elias. O próprio João respondendo: eu não sou aquele que foi prometido, que viria e que julgaria também o povo. Assim como Elias veio em poder e Elias anunciou arrependimento,
João também veio em poder e anunciou arrependimento. Assim como Elias foi um homem corajoso, um homem de oração, assim também João Batista foi um homem de oração, um homem cheio do poder de Deus sobre a terra. Mas Jesus disse, olha, aos discípulos, eu estou falando para vocês uma coisa, lá no Evangelho de Mateus 17, versículo 10 ao versículo 13, o Elias que eu estou dizendo não é João Batista, ele já veio, e os discípulos compreendendo que era, Jesus disse, Elias confrontou Israel e chamou Israel a arrependimento. João confrontou a sua geração e ele chamou a sua geração ao arrependimento. Por mais que a gente possa pensar que eles são semelhantes, eles não são. E então ficou-se a grande discussão. Quem é Elias? Como Elias vai vir? Como Malaquias está dizendo que o Senhor enviará Elias antes do grande dia? Nós precisamos lembrar, irmãos, que a palavra de Deus trata de duas formas maravilhosas, duas passagens marcantes. Primeira, o Monte da Transfiguração. O Senhor sobe com os discípulos e lá há uma visão maravilhosa. Os discípulos veem Moisés e Elias. E uma voz que diz assim, a ele ouvi. O cumprimento de toda a lei e o cumprimento de toda a profecia estava em Cristo. Elias estava ali. Apocalipse, capítulo 11, fala sobre justamente a vinda, sobre essas duas testemunhas. E o que acontece? Os teólogos e estudiosos entendem que justamente essas duas testemunhas que virão para julgar são Elias e Moisés. E Malaquias está falando de algo profético, algo que ainda vai acontecer, algo que ainda ocorrerá. E ele não está falando apenas de si, ele está sendo boca de Deus, mensageiro do Senhor e dizendo para o seu povo, o grande dia vem, o grande dia chegará, se arrependam, o Senhor enviará Elias antes do grande terrível dia, e vocês precisam ouvir essa mensagem, e vocês precisam render-se a Deus, porque quando vir o grande terrível dia, não haverá mais oportunidade. Quando vir o grande e terrível dia, não haverá mais como vocês, diante de Deus, justificarem os vossos pecados. Não há mais como diante de Deus vocês dizerem, eu não sabia, eu não conhecia. Ah, Senhor, me dá uma nova oportunidade. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, o Senhor disse, as nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas e os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Então ouviu uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, e esse dia vem, esse dia chegará, o grande e terrível dia, para os ímpios será de choro, dor, sofrimento e ranger de dente, mas para aqueles que são salvos e remidos, será um dia de alegria, será um dia, quando ver Elias e Moisés, de celebração, e quando ver o nosso Senhor raiar aos céus, um dia de vitória sobre a morte, um dia de vitória sobre toda e qualquer tribulação. Por isso, que a vida de retidão se dá, em primeiro lugar, voltando-se à palavra de Deus, em segundo lugar, confiando e crendo nesta promessa, se preparando para o grande e terrível dia. Em terceiro lugar, queridos, compreendendo que a vontade dele será estabelecida e será cumprida. No versículo 6, Malaquias nos faz voltar ao 5º mandamento. Veja comigo o versículo 6. Quando Elias vier, antes do grande e terrível dia, olha o que vai acontecer. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui Malaquias nos faz voltar ao 5º mandamento. Não sei se você vai lembrar qual é o 5º mandamento com promessa.
Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Malaquias está nos fazendo compreender uma coisa. Ao olhar para o lar, ao olhar para uma família, nós podemos compreender que ele é um mini mundo. O lar é uma mini sociedade. O lar é uma mini estrutura do mundo que nós temos lá fora. Como assim? No lar, irmãos, nós encontramos autoridade e submissão. No lar, nós encontramos amor e lealdade. No lar, nós encontramos obediência e confiança. No lar, nós encontramos também problemas. E quando vemos tudo isso no lar, nós podemos olhar para o mundo e compreender que o lar é uma partícula do mundo em que nós vivemos. O que Malaquias está nos chamando a atenção com isso? E o que isso, e como isso se aplica à nossa vida? Primeiro, irmãos, para que nós vivamos a vontade do Senhor estabelecida e ela será cumprida, é necessário que nós venhamos a fortificar o nosso lar em Cristo Jesus. Lares fortes em Cristo, famílias fortes em Cristo, igreja fortificada e solidificada, sociedade fortificada e solidificada, famílias fundamentadas em Cristo, sociedade mudada, não pela nossa força, mas pelo poder de Cristo Jesus. Em outras palavras, o que Malaquias está falando é que a transformação do povo de Deus precisa começar na família. Precisa começar dentro do lar, precisa começar em cada um de nós. É por isso que as igrejas são fortes, porque as famílias estão firmadas no Senhor e têm no Senhor a sua fonte de vida. Essa força, irmãos, não vem de nós. Essa força vem por compreender a vontade do Senhor, por viver a vontade do Senhor. É justamente aí aonde os pais terão o seu coração voltado aos filhos, e é justamente aí onde os filhos terão o coração voltado aos pais, é aonde os filhos serão cheios do Espírito, é onde os pais serão cheios do Espírito, é aonde aí nós teremos uma família que glorifica o nome do Senhor. Mas o livro ele conclui com uma expressão muito forte. Lembre, o Senhor começa esse livro trazendo uma sentença por meio do profeta Malaquias. O Senhor chama o povo ao tribunal e traz um julgamento sobre a vida deles. E o Senhor conclui a mensagem deste livro, aplicando a vida dos sacerdotes e a vida do povo. Mas a mensagem é: se vocês não me ouvirem, se vocês não me obedecerem, se vocês não me honrarem, vocês serão amaldiçoados. Veja o final do versículo 6. Antes que eu fira a terra com maldição, vocês serão amaldiçoados. Interessante porque o Antigo Testamento começa com um mundo sem pecado e ele termina com a promessa de maldição. Se você for olhar Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, o último livro da Bíblia, o último capítulo, o Senhor termina dizendo outra coisa, que parece até ser um pouco contraditório. O Senhor, no capítulo 22, versículo 3, ele diz que não haverá mais maldição. O que então Deus quer dizer no Antigo Testamento e Deus quer dizer no Novo? O que Deus quer tratar por meio do profeta Malaquias e quer trazer por meio do Novo Testamento a vida dos ouvintes e ao nosso ser. Se você não obedecer, se você não cumprir as minhas palavras, se você não viver para o louvor da minha glória, aquilo que está no capítulo 4, versículo 1, se cumprirá. Você vai ser amaldiçoado e você vai ser reduzido ao pó, à cinza. Em outras palavras, você será destruído. Será destruição total para você que não deseja se arrepender, que não deseja se reconciliar, que não deseja voltar ao Senhor, voltar à intimidade, voltar à santidade. Mas aqueles que desejam voltar-se ao Senhor, aqueles que desejam viver em intimidade com o Senhor, aqueles que desejam viver em comunhão com o Senhor, a certeza que nos espera em Apocalipse 22, versículo 3, é que não haverá mais maldição. Nós viveremos uma vida de
santidade plena, alegria plena. Nós não teremos mais que lutar contra o pecado, nós não teremos mais que chorar por causa do pecado. Agora as primeiras coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Tessalonicenses, tratando sobre a vinda de Cristo e sobre a vida com Ele lá, ele disse no capítulo 5 da sua primeira carta, versículo 1 ao versículo 11. Abra comigo. Ele disse: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como ladrão à noite. Como disseram, ou quando disseram, paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Apóstolo Pedro, entendendo que o Senhor cumprirá a sua vontade, que esse dia chegará, ele na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13, ele disse: não se esqueçam disto, amados, 1000 anos é como... deixa eu voltar à leitura. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O profeta Malaquias está chamando os sacerdotes e o povo ao arrependimento. Ele está dando a última exortação e dizendo: olha, vocês precisam viver em retidão, santidade, se consagrando. Vocês precisam viver de fato como crentes e não como formalistas e hipócritas, aplicando ao livro Peregrino, o qual eu citei nessa noite. Vocês precisam de fato serem verdadeiros adoradores, homens cheios do Espírito Santo. Mas se vocês não querem viver a vida de retidão, saibam, o grande e terrível dia vai chegar. O grande e terrível dia virá. Elias, as duas testemunhas, Elias e Moisés, eles chegarão, anunciarão todas as coisas também. E vocês serão condenados por não darem ouvidos à voz do Senhor. Elias não é João Batista. João Batista também pregou a mesma mensagem que ele. Ele anunciou: arrependam-se. Cristo anunciou: arrependam-se. Se vocês não querem, saibam, vocês irão padecer, vocês serão destruídos, vocês se tornarão cinza por não darem ouvidos ao Senhor. Compreendam, a mensagem de Malaquias para os sacerdotes não é a vontade de vocês que serão estabelecidas e cumprida, será a vontade de Deus estabelecida e cumprida ao vosso coração e à vossa vida. Todo esse alerta e exortação de Malaquias não é diferente para a nossa vida, irmãos.
Toda essa mensagem não é diferente para os nossos dias e para conosco. Não adianta dizer que nós somos cristãos. Não adianta dizer que nós somos crentes. Não adianta dizer que nós confiamos em Jesus e nós vivemos uma vida formalista e hipócrita. Não adianta dizer que nós confiamos nele, mas nós não cumprimos a sua palavra e pulamos os muros da vida. Não adianta, irmãos, anunciar um Cristo e não viver uma vida de santidade. Pelo contrário, espera-se a primeira oportunidade para pecar e espera-se a primeira oportunidade do seu ídolo aparecer no sentido da idolatria e abraçá-lo para que você possa ser feliz com ele, para que você possa deixar de lado os mandamentos do Senhor, para que você possa deixar de lado a vontade do Senhor e viver abraçado com o pecado. Não adianta dizer que é crente, que está todo domingo na igreja e viver uma formalidade, viver talvez uma aparência bonita, mas no final das contas não ter o nome no livro da vida. Não adianta parecer crente, mas morrer e acordar no inferno. Não adianta. O Senhor chamou Malaquias e por meio do seu mensageiro trouxe uma mensagem dura ao coração do seu povo, dizendo: arrependam-se. Porque Deus não vai fechar os olhos dele para o seu pecado. Deus não vai apoiar porque está dando certo o seu pecado. O Senhor está dando oportunidade. É para que você se arrependa. Porque a sentença chegará. Porque a sentença virá. Para aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador, chegará a maldição. E você não terá como discutir com Deus. No grande e terrível dia, no tribunal do Senhor, você não terá como discutir com Deus, dizendo: eu não sabia. Não me foi dada oportunidade. Ou então, Senhor, eu pensei que eu poderia esperar para o último momento da minha vida. Não há como justificar o injustificável diante de Deus, querido irmão. A você ainda que não se arrependeu, não há como dizer a Deus: me dê mais uma chance. Os sacerdotes estavam ouvindo a sentença dada. E se os mesmos quisessem viver como estavam vivendo, de aparência, o que os aguardava era a condenação, era o juízo. Por isso, para aqueles que ainda não reconheceram Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você não sabe quando é o último dia. Você não sabe quando os céus vão se abrir e as trombetas vão tocar e o Senhor virá. Você não sabe o momento e a hora. Por isso lhe é dada a oportunidade, ouvindo a mensagem do Senhor, de se arrepender, de reconhecer Cristo como Salvador, de entregar a sua vida e dizer: Senhor, governa minha história e me faz viver em obediência. A você que é crente, a você que já é salvo e lavado, a você que já entendeu e compreendeu o Evangelho do Senhor, lhe é dada a oportunidade de viver em santidade, de viver em comunhão, de rever os seus caminhos, de buscar, talvez, se você não está vivendo nos caminhos, um conserto e uma transformação por meio de uma vida de obediência. Você não foi chamado para ser conduzido pela formalidade ou pela hipocrisia, mas você foi chamado e salvo pelo sangue do Cordeiro para viver como verdadeiro adorador. Você não precisa mais fazer sacrifício para alcançar a salvação. Ela já te foi dada em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Ele, quando morreu na cruz do Calvário, apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos irmãos em Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele nos fez justiça de Deus. O seu sacrifício, o seu amor na cruz do Calvário pagou a nossa dívida para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Querido irmãos, você não precisa mais viver para salvação, você agora precisa viver para a santidade. Você agora precisa viver para obedecer. Você precisa agora viver para adorar, para exaltar, glorificar, para, como diz o livro Peregrino Cristão, caminhar para a porta e não pegar atalhos. Você precisa viver para o autor e consumador da sua vida. Por isso eu concluo todo esse momento
do livro do profeta Malaquias, toda essa série, trazendo duas aplicações muito rápidas. Primeiro, a você que ainda não reconheceu Cristo. Não saia daqui hoje. Não saia desse âmbito, desse local de culto, de adoração, deste templo, sem reconhecer o Senhor como Salvador. Não saia daqui sem entregar a sua vida, sem dizer: Senhor, eu quero viver para te obedecer. Eu quero viver para te exaltar. Eu não quero viver debaixo de maldição. Eu não quero ser destruído. Não queira, querido irmão, passar a sua eternidade ao lado de Satanás. E não estou falando isso de uma forma para trazer medo ao seu coração, com tanto alarme e sensacionalismo, não. Estou falando isso porque a Bíblia nos diz isso. Por isso, nessa noite, renda-se diante do seu Salvador. Renda-se diante do seu Redentor, diante daquele que te chama por amor e com amor ao arrependimento e a viver uma vida de obediência. A você, querido irmão, seja ouvinte ou que está aqui, que é salvo em Cristo Jesus, não queira trilhar o caminho da desobediência. Lembra a palavra de cristão para formalista e hipócrita? Vocês estão errando o caminho, estão pulando o muro, vocês estão burlando a lei. E eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês entraram no caminho sem a anuência do Senhor, sem a permissão do Senhor. Sabe qual é a certeza? O cristão vai dizer assim: vocês sairão sem a misericórdia do Senhor. A vocês que já receberam a misericórdia do Senhor, não saiam do caminho, não saiamos. Vivamos uma vida de obediência, uma vida de honra àquele que nos amou, aquele que nos chamou pelo nome. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, a conversar com o Senhor. Eu convido você a se derramar diante dele. Se há alguém nessa noite, primeiro, salvo e remido, mas que está distante de uma vida de obediência, feche os seus olhos, converse com o Senhor. Diga: Senhor, nessa noite me faz voltar ao primeiro amor. Me faz viver para a Tua glória, me faz viver para o Teu querer. Eu entendo Tua palavra, Senhor, o Teu chamado. Eu entendo a Tua vontade. Se há alguém nessa noite que ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, convido você a orar e conversar com Ele. Dizer: Senhor, eu entendi todos esses 4 capítulos, que o Senhor levantou o Teu servo e chamou o povo ao arrependimento. E eu não quero continuar na dureza do meu coração, assim como caminharam os sacerdotes e alguns dos povos. Mas nessa noite, se renda e diga: Senhor, habita em mim e me faz viver para Ti, e me faz deixar de lado o que não Te agrada. Espírito Santo de Deus, Tu que estás conosco nessa noite, Tu que estás no nosso meio, Tu que és o Consolador, consola aqueles que possam ter vivido ou estar até vivendo uma vida errada, mas que nessa noite dizem, até com lágrimas: eu quero voltar a Ti, Senhor. Eu quero viver para Ti. Vem, Espírito Santo, sobre estes e traz reavivamento. Traz a Tua graça sobre eles, encorajando-os a viver em obediência, encorajando-os a serem homens e mulheres segundo o Teu coração. Guia-os à verdade, a Tua palavra, a palavra do nosso Salvador. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito faça isso em nós nessa noite. Para aqueles que ainda não reconheceram Cristo como Salvador, que o Teu Santo Espírito venha e quebre o coração mais duro e os leve nessa noite a se derramar, a se render, por entender que não há outro caminho, não há outro meio de viver senão em obediência,
senão prostrado ao seu Salvador. Então, Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que estás conosco, tira as vendas dos olhos daqueles que estão ainda vendados e chamam aqueles que, salvos pela obra de Cristo, foram à santidade e nos conduz a essa vida de obediência. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.